Boa noite, boa noite. Vamos aqui aguardando as mulheres de valor chegando. Boa noite, glória a Deus, glória a Jesus. Enquanto vocês vão aguardando aí, eu vou colocar um louvor e eu queria pedir que, se por acaso essa live não sustentar por causa da música, porque às vezes pode ter problema com isso, eu vou retornar, tá? Então não vá embora, não desista. E nós sabemos que o próprio diabo não tem nenhuma intenção que essa live aconteça. Mas vai acontecer porque o Senhor, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos está conosco. E vai dar tudo certo. Então, se por acaso acontecer alguma coisa técnica aí, gente, fica aí quietinho que eu entro novamente, tá bom? Deus abençoe. Vamos aqui curtir um louvor e dessa vez é louvor bom. Espera aí, só um minutinho. As irmãs do Reteté aí pode dançar. Vamos dançar na presença do Senhor, aleluia. Vocês estão ouvindo? Como Jeová, não há outro que eu conheça. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde Deus está? Onde está seu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo esse amor, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo esse amor, do mais o meu. Ele o quê? Ressuscitou, aleluia. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele chegou. Divisa de fogo, varão de guerra. Quem crê aí que o varão de guerra já está guerreando a sua batalha, a sua guerra? Diga amém aí. O Senhor está preparando uma bênção para você. Chega mais para ver. Vem cá. O Senhor está preparando uma bênção para você. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos de ti, varão de guerra. Varão de guerra pra guerrear. Receba aí, mulheres. Receba a unção do Senhor. Pra guerrear. E não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Ele não vai subir sem te dar sua bênção. Jacó respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. Ó, Jacó, segura o anjo aí. Não deixa ele sair enquanto ele não dá a sua bênção, viu? Em nome de Jesus. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Aleluia. Agora essa aí, ó. Receba. Enche, Senhor, de azeite. Enche o vaso de azeite, Senhor. Aleluia. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, Senhor. Enche de azeite.
Desemboca, Senhor. Enche os vasos, Senhor, dessa noite que está aqui com a gente de azeite, Senhor, do mais puro, do melhor, Senhor, da melhor qualidade, que é o Teu Espírito Santo. Aleluia! Enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Olha, vamos orar. Agora nós vamos ligar. Nós vamos ligar para Jesus. Liga, liga. Não deixe de ligar. Insista. Insista. Peça a Ele, que Ele tem os ouvidos bem abertos para você. Aleluia. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Aleluia. Peça pra Jesus, porque o Senhor é fiel. E Ele vai te ouvir, Ele já ouviu o seu clamor. Nós estamos aqui para confirmar que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele já escutou o seu clamor, mulher de valor. Muito, muito, muito. Sejam bem-vindas, boa noite. Que prazer, que alegria ter esse tempo com vocês. Eu fico muito feliz quando chega esse tempo de oração, porque é um momento que nós temos aqui entre a gente, buscando ao Senhor juntas, orando aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. E eu estou muito feliz porque hoje, orando aqui, buscando ao Senhor, foi tão maravilhoso. Há uns minutos atrás, com as irmãs intercessoras, nós oramos, foi maravilhoso. E assim, eu não sei o que Deus vai fazer. É só Ele que sabe, mas eu sei, o Deus que eu conheço, Deus que nós conhecemos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pensamos. Ele é o Deus que nos surpreende e Ele vai nos surpreender nessa noite, em nome de Jesus, amém? Olha, se você tiver com a sua Bíblia aí, a sua espada, igual a irmã orou, só pode pegar na espada quem é guerreira, viu, gente? Prepara pra guerra, porque vai ser guerra. Nós estamos vendo o que está acontecendo no ar, tá? O inimigo das nossas almas, ele não tem prazer no que acontece aqui. Ele não quer ver você manuseando a sua espada. Não quer. Você sabe por quê? Porque a sua espada tem tudo o que você precisa para se equipar, para se preparar, não só para a chegada dele, que é o seu noivo maravilhoso, mas também para as coisas que vão acontecer aqui na terra, né? E nós sabemos que as mulheres de valor que estão participando aqui, vocês, qualquer outra pessoa é muito bem-vinda nessa live, mulheres casadas, moças mais novas, até os rapazes são bem-vindos para participar nessa live, né? Mas um dos objetivos dessa live é a gente estar orando pela vida das mulheres de valor, que é baseado, né, no propósito de Esté, que é para preparar as mulheres para o futuro delas, o futuro esposo, preparar, curando, libertando, curando a alma, curando, né, trabalhando o corpo, a mente e o espírito, né? Então, isso aqui é parte do espírito, tá? É trabalhar o seu espiritual, é trazer você para os joelhos, para a oração, porque a oração, gente, ela é o que vai mover tudo no céu, o que vai mover no céu para manifestar aqui na terra. Então, se você não está orando, eu te convido em nome de Jesus, começa a orar hoje, intencionalmente, tira um tempo com o Senhor para orar especificamente para essa área da sua vida. Nós aqui, nós oramos por você. Vou até mostrar para você, quem chegou aqui agora, né, talvez até não entendeu o meu vídeo que eu postei ontem, mas quando você dá o seu nome, quando você está participando aqui das lives e você dá o seu nome vem para esse caderninho, tá? Olha aqui, gente, nome, tem quase 600 nomes aqui, tá? As meninas as que querem que o nome esteja aqui nessa listinha, você vai receber
uma oração todos os dias às 3h33 do horário de Dallas, que é o horário central dos Estados Unidos. Eu vou estar orando por você especificamente nesse horário. Agora, se você está no Brasil, o horário mudou. É às 15h33. Se você quiser orar comigo no mesmo horário que eu oro, você pode estar orando aí às 15h33. Eu acredito que ainda tem irmãs aqui que estão orando no horário às 18h33. Gente, essa oração diária não para. Não paro, eu não paro, todos os dias eu oro por você, todos os dias meu telefone chama aqui e eu oro por você. Então, se você quiser acompanhar comigo em espírito, aonde você estiver, no Brasil ou no mundo, por favor, coloque aí no seu telefone, ore às 15h33, se você já ora às 18h33, continue orando. O que vale é o seu esforço em fazer esse momento eficaz, porque é aonde que Deus vai enchendo o seu tanque, uma hora vai transbordar e uma hora aquilo que você está buscando no Senhor vai acontecer, porque nós cremos. E hoje, gente, a Mary recebeu uma notícia muito bacana que a gente fica alegre demais. Uma das nossas amadas aqui do grupo vai se casar no dia 16, gente, que maravilha. E em breve, com certeza, ela vai estar aqui conosco dando o testemunho. Já casaram-se outras meninas também, então não desanime, tá? Não desanime. A sua hora vai chegar, tá? E eu quero que o Senhor te encontre na presença dele, tá? Na presença dele, de joelhos, na oração, no manto, no fogo. Amém? Amém? Quem concorda aí pode dar um aleluia? Aleluia, né? Então, vamos lá. A palavra que o Senhor nos deu hoje, me deu e confirmou no coração da Mary, gente, coisa mais maravilhosa, é sobre o Espírito Santo. Porque assim, nós fazemos planos, o Senhor é que dá as rédeas, nós só somos instrumentos do Senhor, nada mais do que isso. E o Senhor falou muito ao meu coração a respeito do Espírito Santo, hoje de manhã. E eu enviei uma mensagem para a Mary falou: Márcia, não acredito. Eu posso até postar aqui a nossa conversa. Márcia, eu não acredito. Foi justamente o que o Senhor falou comigo quando eu estava dirigindo aqui para ir para algum lugar. Eu falei, é do Senhor. Se o Senhor está confirmando, é porque é dele. Então nós vamos focar na pessoa do Espírito Santo, porque a gente quer que essa música aí, e desembocar o vaso para encher de azeite. E esse encher de azeite é encher-se da presença do Espírito Santo, até você transbordar, porque quando o seu esposo te encontrar, ele vai te ver brilhando, da presença do Espírito Santo. Amém? Então, lá em Romanos 8:26 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, olha aí, gente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É você, mulher, você ama o Senhor e você é chamada segundo um grande propósito do Senhor, que ele vai cumprir. Lembra que ele é que sabe os pensamentos que ele tem a vosso respeito? Né? Então ele sabe o propósito que ele tem para sua vida, e todas as coisas, até esse momento da espera, que é dolorosa, tá? O Senhor tem propósito nisso. Até nisso o Senhor tem propósito. Até nisso coopera para o seu bem. Amém? Então aqui, olha,
Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Gente, eu quero dar um parênteses aqui, quero dizer para vocês. Eu estou fazendo o Revista-se com a querida Andréia Freud. Gente, é simplesmente maravilhoso. E uma das coisas que nós temos aqui no nosso ministério é que nós queremos ver vocês, mulheres, transformadas à imagem e semelhança do Senhor, a essência dele, transbordar a essência do Senhor, e é muito importante. Se você ainda não fez, no próximo, não perca tempo e vai fazer, porque você vai ser tremendamente edificado. E quem tá aqui e conhece, já fez, pode testificar isso, dá um amém aí, dá um glória a Deus. Tá? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. O Senhor quer não só te chamar, mas ele quer te justificar. Aos que justificou, esse também glorificou. Olha aí. A glória do Senhor quer ser manifesta através da sua vida. E aí fala aqui também no 31. Que diremos, pois, à vistas destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? E lá no 37 diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então nós somos mais que vencedores, amadas, nós somos mais que vencedoras. E eu queria saber se a Mary já tá aqui. Mary, você já tá aqui, minha amada, vou te chamar. Gente, nós temos a participação da Mary, querida, maravilhosa, visionária. Gente, vocês não sabem. Eu queria que todas vocês tivessem oportunidade de conviver com a Mary. Vocês iam amar, porque mulher maravilhosa, né? E Deus, assim, tem nos abençoado muito. Deixa eu te chamar aqui, Mary. Chamando, tô te procurando aqui. Senhor, guarda essa live aí, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Boa noite aqui! Ô, Glória! Glória. Deixa eu melhorar essa câmera aqui, ou eu diminuir ou abaixar. Peraí, deixa eu subir aqui um negocinho, peraí. Assim fica melhor, eu acho. Tudo bem, minha gente? Tudo bem, glória a Deus. Deus é bom demais. Tô aqui só no Glória aqui, nós já começamos no foguinho hoje. Ô, Glória! Olha que maravilhinha dessa mulher, nem de filtro. Ela até sem filtro, ela é maravilhosa. Ah, meu Deus, olha, é o brilho do Senhor, minha filha, que a gente estava aqui na oração, clamando ao Espírito Santo de Deus para ele visitar essa live, sabe, Márcia? Clamando para que ele venha a cada coração aqui nessa noite, clamando para que a presença dele enche esse lugar, a minha casa, sua casa, a casa de todo mundo que está aqui, porque sem ele não somos nada, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você e com as minhas irmãs. Todas sabem que eu estou aqui num processo de mudança, estou aqui no meio de um monte de caixa. Vocês não estão vendo nada, mas tá um monte de caixa aqui. E eu sei que o Senhor está conduzindo todas as coisas, mas é uma luta, é um desafio, né? Então eu quero honrar o Senhor, parar no meio de toda essa correria, no meio de tudo isso que está acontecendo e dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, glorifica o teu nome através das nossas vidas, sabe? Então, eu quero de todo o coração, né? Você já iniciou aqui, mas mais do que nunca pedir a presença daquele que faz toda a diferença nessa live, que é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Sem ele, nada podemos fazer. Sem o Senhor, sem a força do Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. Não é verdade, Márcia? Verdade, aleluia. Deixa eu pôr mais luz aqui para aqui, peraí. Senão fica muito escuro. Acho que não sei se melhorou, não melhorou nada, mas tudo bem. Glória a Deus. Meninas, vocês estão bem? Boa noite. Já faz um tempinho que a gente não entra aqui, né, Márcia? Mas por um bom motivo, né? Por uma boa razão. Estou um pouco ausente. Ausente aqui no Instagram, né, Márcia? Mas só Deus sabe quanto eu e a Márcia estamos trabalhando muito para que
as coisas aconteçam aqui no próximo semestre Mulheres de Valor. Nós temos muitas novidades, muitas notícias, muita coisa acontecendo. E tudo isso a gente está trabalhando aqui nos bastidores. Então vocês não veem a gente aqui postando stories, postando oi, tudo bem, e dando carinho aqui, mas nós estamos, além de tudo, além de estar trabalhando para que as coisas aconteçam, nós estamos também orando por vocês. Nós não deixamos de orar por vocês todos os dias, apresentando o coração de cada mulher de valor, pedindo ao Senhor para que Ele manifeste a glória dele e o poder dele na vida de vocês. Então, eu e a Márcia, nós verdadeiramente amamos vocês, nós amamos a vida de cada uma de vocês. Ah, mas você nem me conhece, Mary, você nunca me viu. Não, a gente não precisa conhecer. Nós somos irmandades, né? Nós somos irmãs em Cristo Jesus. Então, nós nos compadecemos, nós nos colocamos no lugar, muitas vezes, né, Márcia? Nós choramos com quem chora, nós nos alegramos com os que se alegram, né? Hoje a Ingrid trouxe essa grande notícia. A Ingrid é uma das participa conosco aqui desde o começo e ela falou: Mary, realmente tudo certo, estamos casando, né? Acompanhei, orei muito com ela e hoje Deus está realizando o desejo do coração da Ingrid, né? Com um Mary, rapaz muito querido. tem uma palavra que ela falou que você devia repetir isso para as meninas, que é muito importante elas saberem, do, Que do, ela falou? do 12 do. Ah, sim, sim, que susto. Eu falei, meu Deus, que ela falou. É que a gente seguiu conversando depois, né? Depois da mensagem que eu te mandei. Mas ela disse que desde quando ela fez o propósito 12/12 do ano passado. E a partir do momento que ela se posicionou para fazer o propósito 12/12, o Senhor começou a trazer tantas coisas para o coração dela e principalmente trouxe a bênção dela. Quando ela se posicionou para fazer o 12/12, né? Então ela terminou em dezembro do ano passado e agora está aí, ó, tá vivendo um casamento. Então louvado seja Deus, ela fez, colocou em prática tudo aquilo que nós propomos aqui no propósito 12/12. Se você não conhece, depois a gente manda mais informações, a gente explica como que é isso, mas é um propósito onde você prepara corpo, mente e alma para viver aquilo que Deus tem para sua vida, tá? No caso, um casamento, que é o que nós estamos orando aqui, né, Márcia? Sim. O que eu achei interessante quando ela fala se posicionou, porque é justamente isso que você, mulher, precisa fazer. Você precisa É, posicionar, porque você está indo numa guerra. exato. Tá, o seu marido. E hoje eu ouvi algo tão lindo da nossa querida Damile, quando a gente estava orando, sabe, Mary? Ela falou Uhum. assim: Deus, o Senhor está ouvindo a nossa oração para começar, está começando um movimento, né, nas igrejas, até aquelas que eram muito resistentes, para começar o trabalho com os jovens adultos, divorciados e viúvas, né, e viúvas. Uau. Isso não só está atingindo as mulheres, atingindo no bom sentido, mas também os homens também estão despertando. Então, isso é oração, gente. Nós estamos aqui quase 3 anos, né, Mary? Vai fazer 3 anos que a gente está aqui orando por vocês, orando para que Deus faça um mover, e o Senhor está escutando a nossa oração. Mas o posicionamento é para entrar nessa guerra, não é fácil. Verdade. Fácil. Então, assim, se posicione, fala, Senhor, eu estou aqui, eu vou lutar, eu vou usar a minha arma, eu vou usar a minha arma e eu vou me encher do Espírito Santo e eu vou vencer essa guerra, porque no final eu vou ver meu esposo e eu lutando junto, que aí agora vai ser. Amém. Você não vai estar mais sozinha, né? Porque o Espírito Santo é essa. Essa é a promessa dele, né? Que ele não vai te deixar sozinho, tanto quanto a presença dele, mas também que você vai estar junto. Então é você, ele e o Espírito Santo, e vocês vão alçar voos muito mais altos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. É assim que nós cremos, né? Porque é melhor serem dois do que um, né, Márcia? É Dois. melhor serem dois do que um, né? Bem, vamos começar com uma oração, então, né? Que nós orarmos juntas, pedirmos a presença do Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. E depois também tem alguns recados importantes. Fique com a gente até o final, porque o recado só vai chegar no final. É uma participante especial também que vai motivar você, gente. Verdade, ainda tem isso, é verdade. Vai ser demais hoje. Vocês vão gostar demais, tá bom? Então, eu vou ser bem breve no que eu tenho para trazer para vocês hoje. A Márcia já trouxe uma introdução aqui.
Mas vamos orar aonde você estiver agora, coloque a mão no seu coração aí, ó, fala assim, ó, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem no meu coração, vem na minha mente, vem nos meus sentimentos, acalma minha alma, acalma o meu coração, acalma minha alma. Eu preciso te ouvir falar. Amém, Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor falar. Nós queremos estar atentas com os nossos ouvidos. Senhor, quebra agora no mundo espiritual todo impedimento para que as tuas filhas entendam a mensagem nesta noite. Senhor, todo impedimento para que elas entendam espiritualmente, vejam espiritualmente, sintam espiritualmente, Pai. Deus, nós clamamos, eu e a Márcia aqui em comunhão no teu espírito, para que o Senhor, ó Pai, venha nos visitar nesta noite. Para que o Senhor venha derramar, ó Deus, a tua palavra, a palavra rema, aquela que vem direto aos nossos corações, trazendo, Senhor, separação daquilo que não vem de ti, enchendo os nossos corações, ó Deus, com aquilo que vem de ti. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor acalme o coração de muitas irmãs. Eu sinto que há muitas irmãs extremamente ansiosas nesta noite, Pai. Espírito Santo de Deus, vai enchendo, Deus, com teu bálsamo. Vai derramando da tua presença onde elas estiverem agora, no trabalho, no carro, em casa, não sei aonde, Pai. As que vão assistir depois, Pai, em nome de Jesus, manifesta a tua glória. Encha, Deus, este ambiente onde elas estão com a paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento esteja no coração, envolvendo o coração e a mente das minhas irmãs, ó Pai. Leva cativo agora, Deus, tudo que não vem do Senhor. Vai colocando os teus anjos a proteger cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Vem guerrear, ó Deus, por nós. Vem, Senhor, dar palavras, liberar palavras proféticas nessa noite, mais do que qualquer coisa. Nós clamamos que nós sejamos cheias do teu Espírito, Senhor. Cheia, 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 cheia. Rondarabaxu e alarabassuries. Cheias, cheias, cheias do teu Espírito, Senhor, para que a plenitude do Senhor seja completa nas nossas vidas, para que a glória e a manifestação do teu poder esteja sobre nós, para que nós possamos ser luz ao caminhar, que as pessoas olhem para nós e falem: uau, elas estão brilhando, tem algo diferente nestas mulheres, tem algo diferente. Senhor, perdoa pecados nesta noite. Senhor, se houver, ó Deus, aqui entre nós, irmãs, que estão ali com sentimentos de culpa, se sentindo culpadas, se sentindo não dignas de perdão, Pai. Nós realmente não somos dignos, mas a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor nos alcança e nos constrange, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, vai enchendo com a tua presença, vai transbordando com a tua glória, vai manifestando o teu poder, porque esta é a palavra da noite, a manifestação do poder e da glória do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, manifesta, 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 mostra a tua glória, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória. Vai acalmando o espírito. Espírito, ouça a voz do Espírito Santo nesta noite. Vai acalmando o espírito, Senhor, das tuas servas. Que elas levem cativo tudo aquilo que impede elas, ó Pai, de serem plenamente satisfeitas com a tua presença nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, cubra-me, cubra a vida da Márcia, Deus, com a tua presença, cubra as nossas mentes, o nosso coração.
coração, Senhor. Abra, Deus, a nossa boca para falar o que o Senhor quiser que nós venhamos falar. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor, minha irmã. Glorifique ao Senhor aí na sua casa. Diga, convida o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele para ir sondando o seu coração, para ir limpando tudo que precisa ser limpo, para Ele tirando toda a incerteza, toda a insegurança, todo o medo, que a presença dEle venha chegando de uma maneira que você vai sentir tanta alegria que você vai começar a rir ainda onde você está. Todo espírito de tristeza, de depressão, sai agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo. Todo espírito de preocupação, sai agora da mente das minhas irmãs em nome de Jesus. Que a manifestação do teu poder, Senhor, e a glória do teu poder seja, Senhor, feita e manifesta no coração das minhas irmãs, ó Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Perdoa pecados nesta noite, a começar por mim, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa-nos, Senhor, a nossa desobediência. Perdoa-nos, Senhor, por não estarmos atentas muitas vezes ao que o Senhor quer nos falar. Mas, Pai, nesta noite, a partir desse momento, às 9h02 aqui nos Estados Unidos, 10 horas aí aí no Brasil, Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que o teu Espírito transforme tudo que não vem de ti, Senhor, tudo que não vem de ti, vai arrancando, Senhor, pela raiz, Senhor, pela raiz, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Dá glórias a Deus aí, minha irmã, dá glórias ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, glorifica quem Ele é, diga para Ele quem Ele é, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é poderoso, diga que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por estar conosco nessa noite, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem uma Bíblia aí, minha irmã, pegue a sua Bíblia. Nós vamos usar Bíblias aqui nessas reuniões de oração, hein, minha irmã? Tem que usar a Bíblia porque é a palavra que transforma. É a palavra. Não sou eu, não é a Márcia, não é o meu testemunho, não é o testemunho da Márcia, não é o testemunho de ninguém que está aqui. Os testemunhos edificam as nossas vidas, mas a palavra, ela que tem o poder de transformar os nossos corações. Ela que tem o poder de vir ali, ó, e transformar aquilo que só o Senhor pode fazer. Né? Porque eu posso passar horas aqui falando, dando conselhos, a Márcia gastando todo o mineirês dela aí, e você não vai mudar nada, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós estamos aqui trabalhando a campanha de Jeremias 29. Jeremias 29:11 foi a palavra que o Senhor deu a mim e a Márcia simultaneamente, que nós deveríamos usar agora para esse novo semestre que está entrando, né? A partir do mês de junho até dezembro, esta é a palavra. E a palavra também que o Senhor nos deu é a palavra de alinhamento, trazer alinhamento nas nossas vidas em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer trazer alinhamento na sua vida amorosa, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida escolar, na sua vida financeira, na sua vida com a sua família, na sua igreja. É alinhamento. Porque quando o Senhor vem, Ele vai trazendo, Ele vai corrigindo tudo, Ele vai tirando as farpas, sabe? Vai tirando as farpas. E o Senhor vai trazendo alinhamento aonde está desalinhado. Desalinhado. E nós temos aqui, o Senhor disse para estudarmos Jeremias 29, e
baseando-se nesta palavra, né, Jeremias 29, no versículo 12, a partir do 12, a gente está lendo o 11, né, que eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? E aí, eu quero dizer para vocês aqui, o Senhor, então, ele continua dizendo, e ele diz, então me invocarei, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Agora aqui, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora eu quero que você preste bem atenção nesta palavra do próprio Deus falando com você nessa noite. Ele diz assim para você, ó: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vamos ficar aqui, ó. Ó, o próprio Deus falando para você nessa noite. Não é a Mary, não é a Márcia. É o Senhor Todo-Poderoso dizendo para você nessa noite: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amadas, hoje eu perguntei ao Senhor, Pai, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu fale para as tuas filhas nesta noite? Eu me coloquei ali diante da vontade do Senhor. Enquanto eu estava dirigindo, foi um dia muito corrido, eu correndo com muita coisa, enfim, com as crianças no carro, eu ouvi claramente o Espírito Santo de Deus falando assim para mim, ó, fale sobre mim. Fale sobre o poder do Espírito Santo. Eu respirei fundo e falei, amém, Senhor, é isso aí. É isso que eu vou falar, né? O Senhor foi me dando a palavra ali enquanto eu estava dirigindo, gente, enquanto eu estava dirigindo. Eu cheguei em casa, acho que uma hora depois ou menos, a Márcia me manda uma mensagem e ela diz, Mary, eu estava aqui orando e o Espírito Santo de Deus falou claramente que nós devemos focar sobre falar na comunhão do Espírito Santo de Deus. Meninas, eu quase caí do sofá. Eu estava no sofá lendo assim, eu quase caí do sofá, né? Porque eu falei, gente, que coisa mais linda. E é isso que a gente vê quando o Espírito trabalha. Porque é o mesmo Espírito que está aqui é o mesmo que está aí na Márcia e no coração de cada uma de vocês. E eu tenho certeza que muitas de vocês, hoje, por algum momento, vocês pensaram no Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte, minha irmã. Você que está aqui nessa noite, nós acabamos de ler ali Romanos 8, falando que o Espírito nos ensina todas as coisas, que o Espírito é quem nos ensina a orar, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vemos aqui na palavra de Jeremias 29 que o Senhor se fará achado, Ele se fará achado entre nós e ouvirá o nosso clamor, né, e mudará a nossa sorte. Agora eu quero falar uma pergunta para vocês hoje aqui, minhas queridas. Quem que é essa presença que aparece para nós? Quem é essa presença que se faz achar em nós hoje? Que não seja o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus para nós hoje, quando Deus fala, eu apareço para você, eu falo com você, eu respondo para você, é por meio do Espírito Santo de Deus, minha irmã. É por meio do Espírito. É por meio do Espírito. Então é quando o Senhor se revela hoje a nós, quando Ele quer falar com você e você está muitas vezes distraída, correndo lá, fazendo milhões de coisas, o Espírito Santo de Deus pronto para falar com você, pronto para te ensinar, pronto para te moldar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, o Espírito nos ensina todas as coisas. Todas as coisas, minha irmã. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas eu tô isso, eu tô... Para tudo e vai ouvir a voz do Espírito, porque essa é a forma que Deus se apresenta para você nessa noite. O Senhor se apresenta para você através do Espírito dele, através da força que vem do Espírito Santo de Deus. Eu preciso falar para vocês o meu testemunho de como que eu passei a ter uma comunhão mais profunda e um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu cresci numa religião, né, cristã, evangélica, da qual você não se falava.
né? Não se pregava, não se ensinava do Espírito Santo de Deus, né? Mas Deus é tão misericordioso que eu tive um pastor, mesmo dentro dessa igreja, que era muito pentecostal. Apesar dele ser ali muito batista, lá da convenção, aquela coisa toda, mas ele era pentecostal dentro do coração dele. Ele tinha essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E ele me ensinou muita coisa. Nós íamos muito ao monte orar. Nós íamos muito ter momentos assim de acampamentos, de orar, e foi num momento como esse, inclusive, que eu recebi o batismo do Espírito Santo de Deus com fogo. A partir daquele momento, eu era jovem, eu tinha lá os meus 16, 17 anos, eu lembro que ali houve realmente uma manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, onde eu pude verdadeiramente viver sobre o poder do Espírito. Né? Porque uma coisa é você conhecer o Espírito, ouvir falar, saber que ele faz parte da Trindade. Você até reconhece o Espírito como Deus, mas você não consegue entender o poder que ele tem dentro de você. O poder que age dentro de você vem por meio do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele é tão poderoso que a Bíblia diz que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Foi o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, quanto mais poder ele não pode colocar dentro de nós? Porém, esse poder, minhas irmãs, ele só vem se você deixar, se você der lugar, se você clamar, se você buscar, se você viver em plenitude com esse Espírito. Mary, mas como eu faço isso? Clamando, pedindo, buscando, se enchendo da presença do Espírito. E eu, quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu comecei a aprender a orar em línguas, a manifestar o poder de Deus através das orações. Porém, eu ainda não tinha a profundidade do conhecimento quem era o Espírito Santo de Deus. Por isso que é muito importante, minha irmã, você estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Você conhecer esse Deus poderoso. Ele é Deus e ele está aqui, ó, dentro de você para manifestar a glória de Deus através da sua vida. E como que você faz isso? Mary, como que eu faço? Busque-o, clame. Né? A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que ele seria levado aos céus, mas ele deixaria o Espírito dele para que nos ensinasse todas as coisas. Então, se você precisa aprender algo, se você precisa viver milagres, maravilhas, prodígios, coisas maravilhosas, conhecer mais quem é Deus, é através da comunhão do Espírito Santo de Deus. Eu sei que nós temos irmãs aqui que talvez sejam de igrejas muito tradicionais, que talvez não fale muito sobre isso, mas eu quero dizer para você, minha irmã, em nome de Jesus, busque saber mais. Busque conhecer mais do Espírito Santo de Deus. Busque saber qual que é o papel dele na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Atos 2:8 que o Senhor encheria, o Senhor encheu os apóstolos com o Espírito Santo de Deus e encheu eles de poder. Tudo que os apóstolos fizeram, com o que você lê no livro de Atos, não foi nada mais, nada menos por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios desse poder. E a manifestação desse poder causou milagres e maravilhas a ponto de ser pregado o evangelho em todos os lugares. Então eu creio no quê? E isso, minha irmã Cleidinha, ele é o consolador. Nós vamos falar ainda disso também, nós vamos chegar lá. Então, nós cremos que o poder do Espírito é que manifesta dentro de você, que faz você viver a plenitude do que Deus tem para sua vida na terra. Ah, Mary, mas vai orar e pedir ao Espírito Santo de Deus. Vou voltar lá no que aconteceu comigo. Então, eu passei a falar em línguas, mas eu não tinha essa consciência do poder do Espírito Santo de Deus, o que ele poderia fazer através da minha vida. Através de mim. E quando eu cheguei nos Estados Unidos,
O Senhor precisou me tirar do Brasil e me trouxe para os Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender sobre ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele precisou me tirar da minha terra para eu conhecer o Espírito Santo de Deus como um amigo, como um consolador, como aquele que ensina todas as coisas e como aquele que age através de mim para que eu manifeste a glória de Deus na terra. E eu comecei a entender, especialmente indo lá para o Cefenai, né, para o Cristo para as Nações, que é um ministério extremamente ultra pentecostal, né? Mas ali eu comecei a aprender o quê? A viver o equilíbrio de tudo isso, né? Então eu vim de um lugar onde praticamente não se falava do Espírito Santo de Deus e de repente fui colocada num ambiente onde tudo é o Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus ele foi me moldando e me mostrando, sabe? Aquilo que verdadeiramente encaixa dentro de mim e do meu coração. Então, é extremamente importante. Por quê? Porque quando eu passei os 3 anos de preparação, orando, buscando ao Senhor, clamando a Deus para viver um casamento de acordo com a vontade dele, eu não poderia ter feito nada disso sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu não teria como ter vivido o que eu estou vivendo hoje se eu não tivesse esse relacionamento poderoso com o Espírito Santo de Deus. Foi ele que foi revelando a mim tudo aquilo que eu precisava ser curada, que eu precisava ser liberta. Eu comecei a buscá-lo como um verdadeiro amigo, a perguntar para o Espírito Santo de Deus tudo o que eu precisava. Senhor, como eu faço? Por onde eu vou? Que caminho eu tomo? Senhor, como eu oro pelo meu futuro esposo? Né? O 31 dias de oração pelo futuro esposo, esse livro, ele nasceu de uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sim. Porque eu aprendi a conversar com ele. Eu aprendi a ter ele como tudo para mim. Eu não tinha mais ninguém, eu não tinha para onde ir, eu não tinha para onde correr, eu só tinha o Senhor. E aí ele começou a se revelar a mim. E foi aqui aonde eu passei a ouvir o Espírito Santo de Deus audivelmente falando comigo. Por quê? Porque eu estava suscetível a isso. Porque eu estava aberta, porque eu estava pronta para ouvir a voz do Senhor. Amém? E eu fui vivendo isso com muita intensidade, que eu passei a ter muita comunhão. E né, hoje, mais do que nunca, por isso que eu falo para vocês, minhas irmãs, não tem como você querer viver um casamento sem convidar o Espírito Santo de Deus para sua vida. Porque é ele quem vai te ensinar todas as coisas, são todas as coisas. Ou seja, é ele que vai te ensinar a ser uma esposa. Uma mãe. Né? Uma mãe, como eu tenho aprendido com ele hoje, todos os dias da minha vida. A ser uma filha, a ser uma serva do Senhor. É ele, é tudo por ele. É através dele, é por meio dele. Amém? Então você que não tem esse relacionamento profundo com o Espírito, vai estudar na palavra de Deus quem é o Espírito Santo de Deus. Vai buscar em oração, peça a Ele para se revelar a você. E nós vamos orar aqui no final, a Márcia vai orar com você também. Eu fiz a abertura, a Márcia vai encerrar. E ela vai orar para que você receba o poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Nós vamos orar para que a manifestação do poder do Espírito esteja sobre você. Você vai dizer, Mary, eu tenho Espírito Santo? Tem sim. Mas a manifestação do poder, ela vem quando nós damos lugar ao Espírito para que ele venha manifestar a sua glória. E aí depois, quando eu conheci o meu marido, o William, eu posso falar aqui o testemunho dele, ele era a mesma coisa, né? Ele veio de uma igreja ainda muito mais tradicional do que a minha. E aí, quando ele me conheceu, eu estava naquele fogo, naquela busca pelo Espírito Santo, numa entrega, buscando ao Senhor de todo o meu coração. E ele falou, o que que é isso? Eu quero viver isso para minha vida. Ele falava direto para mim, ele falou, eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem. Eu falei, olha, você tem certeza que você quer o que eu tenho? Olha, o que você está pedindo é algo muito precioso. Eu vou te ensinar, mas você tem que realmente entender o poder que tem nisso tudo, né? E aí eu comecei a entender,
né? Eu comecei a ensinar o William, ele começou a aprender o que, que era o poder do Espírito Santo de Deus. E ele, por si próprio, passou a buscar o Espírito Santo de Deus. E hoje o William tem uma comunhão linda com o Espírito Santo de Deus. O William ama orar, o William ama estar na presença do Senhor. E pela primeira vez, né, depois que ele me conheceu, que a gente começou, eu comecei a influenciá-lo sobre o poder do Espírito Santo de Deus, ele falou, eu agora consigo ouvir o Espírito Santo de Deus falando comigo. Então era uma pessoa que estava na igreja já há muitos anos, né? Mas não tinha essa abertura do poder do Espírito, de viver nessa comunhão, de viver nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se você está buscando viver um casamento sem antes viver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, não faça isso. Não faça isso, porque por nós mesmos a tendência é nós errarmos, a tendência é nós fazermos tudo errado. Infelizmente, nós somos assim. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para fazer tudo nessa vida, para tomarmos decisões. Amém? E aí a palavra do Senhor diz assim, ó, olha lá, a palavra Mateus 22, 29. Respondeu-lhe o Senhor Jesus que está dizendo aqui, ó. Errais não conhecendo as escrituras. E agora o que ele fala também? Nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos as escrituras e, consequentemente, o poder de Deus. Quem é o poder de Deus, gente? Quem é o poder de Deus? Quem é o poder de Deus? Quem é a manifestação do poder de Deus? É o Espírito Santo. Então nós erramos quando nós não convidamos o Espírito Santo de Deus para fazer parte da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana, das nossas decisões, sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Senhor, eu devo fazer um concurso? Eu devo fazer uma faculdade? Eu devo aplicar para esse trabalho? Eu devo ir para esse ministério? Eu devo? Não, gente, a gente não pode viver como se nós não tivéssemos donos. Nós temos um dono. Nós pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai amoroso, mas Ele é o nosso Senhor. Nós devemos honras a Ele. Nós devemos toda a nossa vida ao Senhor. Amém? Então nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus é o poder do Espírito Santo de Deus. Se você não entende isso, minha irmã, se você não vive nessa comunhão com o Espírito Santo de Deus, hoje é a noite que você vai aprender. Chega, acabou. Chega de cegueira espiritual em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que sair da sua igreja ou deixar de ir. Não. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada. Estou te dizendo de relacionamento com o Senhor. Porque quando você tem relacionamento com Ele, inclusive, é Ele que vai direcionar para onde você tem que ir. Que igreja que você vai ou deixa de ir. Eu e a Márcia não temos aqui nenhuma intenção de trazer ou de levar ninguém para igreja nenhuma. A nossa intenção é levar vocês ao conhecimento de Cristo e à manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não tem o poder do Espírito Santo de Deus, se você não tem a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, minha irmã, posso garantir, você vai falhar. Você vai falhar, porque nós falhamos sem ter o Senhor. Então, como que você vai trazer à existência a sua família? Por meio do poder da oração e da manifestação do poder do Espírito. Porque quando nós oramos no Espírito, o que acontece? As coisas no mundo espiritual se transformam no mundo físico. Mary, lá em Gênesis fala, né, que antes a terra não havia forma, ela era vazia. O que acontecia? O O Espírito Santo de Deus. sobre a face, sobre a terra, sobre a face das águas, e as coisas aconteciam. Então, você precisa aprender a depender, ter essa dependência do Espírito Santo e conhecer ele numa forma íntima, como a Mary está falando aqui,
pessoa de Deus, no Espírito Santo, para você começar a ver as coisas sem forma na sua vida tomar forma. Isso! Aquilo que ainda não aconteceu, começar a acontecer, porque Ele é que vai trazer existência que ainda não existem diante dos teus olhos, Isso. né? Uau, que forte, Márcia, é isso mesmo, né? Então é a força do Espírito. A palavra foi dita pelo Senhor. O Senhor citou a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é ele que fez todas as coisas por meio da palavra, que a palavra é Jesus. Mas foi na força do Espírito que tudo se movimentou. A terra, o céu foi para o céu, a água foi para a água, a separação das águas, tudo isso foi pelo vento do sopro do Espírito. A gente pode ver isso até na própria vida de Jesus, né? O Senhor, ele veio, ele já era uma pessoa extraordinária, né? Com 12 anos, ele já estava pregando para pessoas adultas no tabernáculo lá, ai, como é que fala? Na sinagoga. A sinagoga. Só que o Espírito Santo teve que pousar no Senhor Jesus através para ele começar a operar milagres e maravilhas. Então, o papel do Espírito Santo é operar milagres e maravilhas. Não tem como você buscar milagre e maravilha fora do Espírito Santo. A ciência não tem milagre e maravilha, ela opera também debaixo da potência do Espírito Santo, mesmo que muitos médicos e cientistas vão totalmente desqualificar a presença de Deus, é o próprio Deus ali operando da forma que a gente não entende, que nós não conhecemos, está fora do nosso controle, né, de saber isso, mas é o Senhor. Se não for Ele, se a mão dele não estiver ali, nenhum milagre, nem maravilha acontece. Uau, Márcia. Portador da bênção, do milagre, da maravilha. Então, se você quer isso, se você quer ser curada, se você quer ser liberta de qualquer coisa da sua alma, se você quer ver a sua casa transformada, se você quer ver o seu casamento, o seu antigo casamento, porque eu sei que o Espírito Santo vai restaurar casamentos no nosso mundo. Amém. Sabe, se você ainda, mesmo que você não creia, Deus não precisa de você crer para ele fazer as coisas, entendeu? Porque o Espírito quer fazer algo, e se você der a oportunidade para ele, der a abertura para ele desembocar o vaso, para ele entrar, ele vai fazer o que ele quiser, porque você deu o controle da sua vida para ele. Então, no seu trabalho, nos seus pensamentos, entendeu? Então, assim, deixa o Senhor operar, porque é Ele que opera, o milagre é maravilha. E nós estamos aqui buscando isso. Senhor, opera esse milagre, opera essa maravilha. É cura, é libertação, é tudo, tudo. Eu sei que nós estamos aqui, né, Mary? O nosso motivo principal é estar nos pés do Senhor pelo marido, pela sua vida, pela sua transformação, mas eu sei que você tem necessidades múltiplas, como eu e Mary também temos. E nós vamos entregar isso diante do Senhor. Por quê? Nós cremos que o Espírito Santo é que vai dar ele que vai dar essa resposta pra gente. Amém, amém. Amém. A Eliane de Jesus, ela disse assim, né, que depois que ela começou a se posicionar, ela começou a ter sonhos. Exatamente, isso aconteceu muito comigo também. Quando eu estava nessa busca do Espírito Santo de Deus, ele começou a se revelar através de sonhos também, porque ele vai trazendo palavras proféticas, direcionamento, né? Como vocês sabem, eu já contei muitas vezes aqui, né, quanto que o Senhor falava comigo através de sonhos, né? Inclusive me revelou meu marido no sonho, né? 6 meses antes de eu conhecer o William, o Senhor me mostrou ele num sonho, gente. Então, quando você começa a ter essa comunhão com o Espírito, ele não deixa você errar. Ele não deixar Não, você. não deixa, ele não deixa. Você pode até tentar, mas quando você está naquela comunhão com o Espírito, ele não deixa você errar. É impressionante. Então busque agora, nesse exato momento, não perca mais tempo, nem um segundo de estar na presença do Espírito Santo de Deus. Como você pode fazer? Nos seus momentos devocionais, você invoca a presença do Espírito. Coloque louvores que glorificam a Deus e que dizem quem Ele é.
peça, Espírito Santo de Deus, venha ao meu encontro. Eu quero ser cheia do teu poder, ser cheia da tua presença. Eu quero ser sua amiga, assim como você é o meu amigo. Eu quero que você me console, porque tu és o consolador. Eu quero que tu me ensines todas as coisas, porque eu preciso, eu sou como uma criança, Pai. Seja vulnerável ao Espírito, esteja verdadeiramente de uma forma intencional em conhecê-lo, em saber quem ele é, e ele se revelará a você. Ele já está em você, mas você precisa o quê? Da manifestação do poder dele sobre você. E isso somos nós que vamos enchendo, sabe, aquecendo o espírito para que ele vai pegando fogo dentro de nós, amém? E aí você, quando você vê, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: Uau, quem é a Luciana? Quem é a Maria? Quem é a Cris? Quem é essa irmã? Porque, nossa, que coisa linda que Deus está fazendo na sua vida. Ô, Mary, eu lembrei até um louvor da saudosa Ludmilla, né? Acho que daqueles rebanhões, sabe? Aqueles grupos mais antigos que falava assim. Porque isso tem tudo a ver com o que você está falando, que é valorizar, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um tão importante para Deus. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Gente, o Espírito Santo, ele se move, ele quer se mover num nível muito mais alto. Mas é aquela coisa, se você não valoriza, se você não ativa o Espírito Santo em você, ele não vai fazer muita coisa, né? Vai ficar ali, ó, quietinho no lugar. Porque ele é um gentleman, ele é muito, muito respeitador, ele não vai agir se você não der lugar. O Você Espírito Santo de Deus, ele age conforme o poder que há em nós, não... né? Por isso que a gente tem que realmente pedir a ele para que ele venha encher dentro de nós, né? E agora, alguém falou aqui também: ai, Mary, quando eu saio com alguém que não é do Senhor, o Espírito Santo de Deus me incomoda. É lógico. Se você está no propósito, se você está se preparando, se você está pedindo o Espírito Santo de Deus para te moldar, para falar com você, ele nunca vai deixar você cair numa armadilha com uma pessoa errada. Não vai, não vai. A não ser que você seja muito teimosa e insista em dizer que eu quero viver eu quero tentar, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, ele nos mostra. A mesma coisa aí, né? A gente está fazendo aí o Revista-se, né? Esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus mais fala com vocês ali, mostrando: olha, essa roupa, essa maquiagem, esse jeitinho, põe assim, faz assim. Ele vai direcionando, porque ele conhece você, ele conhece a estrutura do seu corpo, ele conhece a sua mente, ele conhece tudo de você. Né? Então, quando a gente começa a se deixar levar pelo Espírito, nossa, é a coisa mais linda que acontece na vida de alguém. Gente, uma das coisas assim, mais maravilhosas, quando você tem amigas cheias do Espírito Santo, você acha até que ela é meia doida. Que ela vê o Espírito Santo em tudo. Eu tenho uma amiga, ela tá, tipo, você até conhece ela. Ela vê anjo no céu. Ai, tô vendo um anjo. Aleluia. Mas é uma mulher cheia do Espírito Santo. Gente, não quer dizer que você tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser santo. Ele quer te santificar, né? Isso. Fala, sede santos, pois são santos, diz o Senhor, né? Lá em Pedro fala. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele não quer dizer que ele vai entrar em você, ele vai entrar em você para te santificar, para te justificar. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa, ela tem medo, ela tem dúvida, ela fala assim: mas eu sou pecadora, eu também sou pecadora, a Mary também, gente. Nós pecamos, Meu Deus. sabe? Por isso a gente precisa do Espírito Santo, porque ele é o único que pode nos ajudar a pecar menos. Entende? Então, assim, peça o Senhor para manifestar, sabe? Às vezes, nem todo mundo vai ter a manifestação da língua, né, Mary? Inclusive, espero que não seja nem polêmico, que às vezes alguém pode perguntar: mas não está acontecendo comigo, mas meu problema não é esse. Mas na minha experiência empírica, eu vejo que muitas vezes, muitas mulheres e homens também que têm problemas com a mãe, com a maternidade, às vezes ela tem um pouquinho de um problema com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, no formato de família,
do céu, ele é a pessoa que mais representa a mãe, que é o carinho, que é o cuidado, sabe? Que é o Consolo, afago. consolo, o afago. Então, se você tem problema com a sua mãe e está tendo dificuldade do Espírito Santo manifestar em você, você vai ter que resolver esse probleminha, gente. Sabe? Então, assim, vamos ter que resolver isso porque você não quer perder a oportunidade do Espírito Santo mover na sua vida por causa disso. Então, se você tem problema com a sua mãe, comece a resolver isso para o Espírito Santo ter a liberdade de te usar. Que lindo, Márcia, que bom que você lembrou disso. Muito importante esse ponto, muito importante mesmo. Inclusive, dentro da mentoria paternidade que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre isso também. Entra também essa questão do relacionamento com a mãe, né, Márcia? Então, é muito importante mesmo, tá bom, meninas? Mas é isso, né? Isso que a gente queria trazer para vocês nessa noite, essa é a mensagem. Espero que tenha entrado no seu coração. Espero que você tenha entendido. Escreve aí para mim, gente. Que vocês... Me dá uma manifestação aí, dá um glória, Deus falou comigo, eu entendi a mensagem, eu não entendi, eu não sabia quem era o Espírito Santo, tô conhecendo hoje. Vai escrevendo tudo aí para a gente entender também o seu coração, conhecer você, tá bom? Mas nós vamos terminar aqui com uma oração. A Márcia vai trazer essa oração, clamando para que o Espírito Santo de Deus visite você de uma maneira como você nunca viveu essa experiência com o Espírito Santo de Deus, né? E depois ainda nós vamos ter aqui o testemunho também da irmã e ainda essa noite, gente. Fica aí, não vai embora. E eu vou trazer as notícias e as novidades que vocês tanto querem saber daqui do Mulheres de Valor. Amém? Vamos orar. Põe a mão no seu ventre aqui, ó, aqui, porque a Bíblia fala, e olha, o Espírito Santo, ele é um presente, ele é uma promessa. A Bíblia fala que ele é a promessa, né? Ele é o presente, o consolador. E Jesus, né, quando ele foi, ele fala que lá em João 37, quando ele fala sobre a água, né? Ele fala que, olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o Espírito Santo é esse rio de águas vivas que sai do seu interior. Então, nós vamos orar para você experimentar esse fluir do Espírito Santo como águas vivas, águas que por onde ela passar vai levar cura, vai Aleluia. sede, vai levar navegações para lugares mais longínquos do mundo. A água é a pessoa de Jesus. Então, de você vai sair o próprio Jesus através da pessoa do Espírito Santo. Então, vamos orar, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, suave, lindo, maravilhoso, nós te agradecemos. Nós honramos a pessoa do Senhor no Espírito Santo e nós te pedimos, Espírito Santo, nos encha até transbordar. Ah, Senhor, a alegria do Senhor, o Senhor é alegria. Ah, Senhor, nos enche de alegria, Senhor, nessa hora, Pai, como a Mary falou, tem sentido, Senhor, um peso, uma distração, talvez, Senhor, até desânimo, Senhor. Nesta hora eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca as suas filhas, Senhor. E se tiver algum filho aqui também entre nós, toca o Senhor em nome de Jesus e faz transbordar, que o rio de águas vivas transborda, Senhor, através da vida da minha irmã. Ah, Senhor, encha até transbordar do teu Espírito, Senhor, que elas possam andar, Senhor, de cabeça erguida, porque elas estão cheias do Senhor, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento aberto, Senhor, vem do teu Espírito, Deus. Então, em nome de Jesus, nesta hora, Espírito Santo, desça sobre a minha irmã, visita ela agora nesse quarto, Senhor. Remacharamatorai, eremanarará, se decanderamai. Rechorre manasi harama sorre re.
Oh, vai tocando, Espírito Santo, vai tocando, toca, toca. Remanderai, erebachorremahatierequerama. Ah, Senhor, vai removendo agora toda tristeza. Ah, Senhor, remacheremaya, Roma, katsorremaierere, toda insegurança, remachorremacaie, sorremahate, aremasorra, xanderecanderamai. Toca, Senhor, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não, que é impedimento do teu espírito fluir. Arremaiechorremahasecaie. Ah, tira, Senhor, todo impedimento, remove, Senhor, todo véu. Erema, haietzorema, chere, hetzorike, manassorema, yederererere. Senhor, em nome de Jesus, remova tudo aquilo que é empecilho do teu espírito agir sobre a vida da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma a tua filha, Deus. Em nome de Jesus. Ah, revista, Senhor, a tua filha com a glória do teu nome. Revista a tua filha com a tua palavra, a tua unção nessa hora. Ah, Senhor, faça o óleo transbordar sobre a minha irmã agora. Marachegue de badachocotorobochai. Remaseketsemaetso remakachai enderemasai. Oh, Senhor, traga a luz, Senhor. Traga a luz, Senhor. Traga a luz, Senhor, para que seja resolvida, Senhor, situações com as mães. Remache, às vezes até uma palavra que a mãe falou lá na infância e que interrompeu esse vínculo. Satanás usou isso para interromper esse vínculo com a filha e mãe. Ah, talvez uma rebeldia contra a mãe. Ah, Senhor, em nome de Jesus, resgata isso, Senhor, e faça, Senhor, traga a luz, Senhor, para que haja arrependimento e cura. Senhor, transborda, Senhor. Ah, invada esse quarto, Senhor. Ah, invada esse quarto, Senhor. Fogo do Senhor. Fogo do Senhor. Arremache. Manda os anjos do Senhor aí nesse quarto, Senhor. Ah, Senhor, queima com fogo consumidor, Senhor. Remachedei. Eremanassor. Remachai, eremachasotera mamamamamai, eterererererere. A enfermidade, você não tem mais poder nesse corpo. Sai agora em nome de Jesus. Saia todo pensamento intrusivo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo pensamento de derrota, em nome de Jesus, caia por terra agora. Arematoremacei, ederabachoremana. Senhor, no joelho agora, quem tiver com dor no joelho agora, põe a mão no seu joelho e dá um comando para tudo funcionar. Senhor, em nome de Jesus, todo problema de circulação no sangue, Senhor, o sistema imunológico, toca agora, Jesus, toca agora, Senhor, dor de cabeça, Senhor, dor de cabeça, glaucoma, em nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus, Senhor, toca, Deus, do alto da cabeça até a ponta dos pés, na vida, no corpo das minhas irmãs e dos seus familiares, Senhor, e das pessoas que elas também estão intercedendo aqui agora, Deus, toca-os, Deus, e faz transbordar, cura, 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 Senhor, porque o Senhor é o Deus de milagre, o Deus de maravilha. Senhor, nós te amamos e te agradecemos, Senhor. Oh, Ramache. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E a palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder em nome de Jesus e sereis minha testemunha, diz o Senhor, na Samaria, em Jerusalém e aos confins da terra. Você vai ser testemunha dentro do seu lar.
com o seu marido, com os seus futuros filhos. Você vai ser testemunha do poder de Deus dentro da sua casa, com os seus filhos, com as suas filhas. Em o nome, eles vão ter que olhar e ver esse poder e a manifestação do poder sobre você. Em nome de Jesus, as pessoas começam a ver, não tem como. Porque quando o Espírito Santo de Deus começa a manifestar em nós não podemos ser mais as mesmas pessoas, gente, não tem como. Falhas, com certeza, porque nós vamos falhar até o último dia da nossa vida, porque nós somos humanos. Mas nós, como diz o meu antigo pastor que já faleceu, ele falou assim: crente, ele peca por acidente. Não porque quer, porque o crente que peca porque quer é iniquidade, é o desejo de pecar. E nós não temos o desejo de pecar, nós queremos fazer a coisa certa. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus nos ajude nas nossas fraquezas. Amém? Então, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Depois nos conta testemunhos, meninas, do que Deus fez através dessa live nessa noite. Escreve depois nos comentários aqui, deixa Deus te usar. Escreve você que vai assistir depois essa live, coloca lá no YouTube, coloca aqui no Instagram, escreve o que que você aprendeu com essa live, o que que o Espírito Santo de Deus falou com você, porque isso edifica o meu coração, edifica o coração da Márcia, nos fortalece, nos dá encorajamento para levar a palavra de Deus. Amém? E eu queria também desafiar as meninas aqui, né, Mary, a pelo menos enviar essa live quando a gente, né, gravar aqui, ou no YouTube ou aqui no Instagram, enviar para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho Amém. certeza que você conhece pelo menos 3 pessoas que precisa de ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com elas, para elas estarem aqui, participar conosco. Olha, isso aqui foi só o começo, viu, gente? Então, assim, e outra coisa que eu queria desafiar vocês também, a buscar na palavra sobre o Espírito Santo e praticar aí na sua casa com o tempo, esse momento com o Espírito Santo, que seja esses 15 minutos, né? Eu tô até criando esse momento também de falar em línguas. Quem aqui já é batizada em línguas? 5 minutos, gente. 5 minutos, né? Aquele momentinho ali que você tem ali com o Espírito Santo que pode, nossa, meu Deus. Estava lendo um livro que tinha uma senhora numa tribo e ela estava prestes a ser atacada. E o Espírito Santo falou com ela para ela pegar uma banana, assim, tinha um macumbeiro lá, é aquele pessoal da tribo, né? E ele estava lá falando, jogando maldição neles, numa equipe missionária, jogando maldição e tal. E ela começou a orar e pediu ao Senhor uma estratégia, porque eles poderiam morrer ali, né? E lá na cidade dela tinha uma irmã orando. E o irmão começou a orar, e o Senhor falou: começa a orar em línguas para ela, começa a orar em línguas. E ele começou a orar, foram horas. E o que essa irmã fez, gente? Uma coisa maluca. Ela pegou, Deus mandou ela pegar uma banana verde. E na hora que aquele bruxo vinha, ela enfiou a banana, ela conseguiu enfiar a banana dentro da boca do bruxo. E aí, por causa daquela atitude dela, o próprio rei lá, o dono lá da tribo, olhou para ela e falou assim: que poder é esse que você tem? Porque ninguém jamais ousou fazer isso que você fez. E você derrubou o bruxo mais poderoso, mais potente aqui da minha tribo. Me conta aí. Aí nisso ela teve a oportunidade de pregar o evangelho e a tribo toda conheceu o nome de Jesus. Que estratégia, gente. Então, olha o que o Espírito Santo é capaz de fazer você fazer através do poder dele, né? Então, assim, seja usado pelo Senhor. Mas vem com a gente nessas 7 semanas para ser equipada também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cleide, minha amada. Cleide. Cleide ainda tá aí? Cleide, eu não tô te vendo. Ah, tá. Já mandei o convite aí pra você. Entra aí, minha. Gente, vocês vão amar essa pessoa. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Cadê você? Você tem que botar a câmera. Virada.
Agora sim. Agora sim. Pelo amor de Deus, não tem ninguém aqui que tem um pai. Ai, não estou ouvindo. Não? Não, Não tá ouvindo? baixinho. Ah, tá me ouvindo agora? Ah, yes. Gente, não é Sim. possível que não tem ninguém aí que não tem um pai viúvo, um tio viúvo, É um pra essa sim. maravilhosa. Nossa, assim, sério mesmo. Eu, se eu tivesse um tio, acho que até se meu pai tivesse viúvo, já tive, eu teria coragem de apresentar para ela. Essa mulher é maravilhosa. E o homem que encontrar essa mulher, ele encontrou um tesouro. Ela encontrou, já sabe, veio, ele já encontrou, viu? Ai, que bom. Olha só, viu? Com o estudo da paternidade, agora eu me acho linda, maravilhosa, porque depois eu vou contar numa oportunidade. E sabe, meninas, eu estava numa comemoração domingo e todo lugar que eu vou falam que eu sou parecida com a Glória Maria. Ai, que honra! Falei, gente, olha só o que Deus faz, não é? Maravilha. Então, conta pra gente, porque a sua presença aqui é para dar um relato sobre. Mary, não sei se você quer falar, porque você que domina essa área, mas é sobre o date, né? O encontro com Jesus no Dia dos Namorados. Tá, eu vou falar aqui o que acontece, gente, tá sumindo a voz, porque a gente não pode falar ao mesmo tempo. Se uma tá falando, a outra não pode falar, porque aí desaparece a voz das duas. É isso que tá acontecendo aqui, tá? Então, eu vou falar, bem rapidinho. A gente convidou a Cleide porque essa semana é Dia dos Namorados. 12 de junho, a gente sabe que é um dia muitas vezes difícil para muitas de vocês. Alguns ficam depressivos, ficam tristes, porque há mais um ano que não tem ninguém, aquela coisa toda. Nós vamos olhar o Dia dos Namorados com uma diferente perspectiva. Nós queremos convidar você a ter esse encontro com o Espírito Santo de Deus, com Jesus, né? Então, nós falamos tanto hoje aqui sobre você ter esse momento com o Espírito Santo de Deus, então esse vai ser o momento perfeito. Nós queremos encorajar vocês que na sexta-feira, dia 12, você prepare um momento intencionalmente para estar na presença de Jesus, convidando ele como seu noivo para um date. A gente chama date aqui nos Estados Unidos, é um encontro, né? E nós estamos fazendo isso pelo terceiro ano consecutivo. O Senhor nos deu essa ideia, né, Márcia? E a gente tem testemunhos, assim, gente, arrebatadores do que acontece quando você fala. Eu vou preparar um café da manhã para Jesus. Eu vou preparar um almoço. Eu vou preparar uma janta. Teve gente que foi num restaurante. Teve gente que foi fazer uma caminhada e convidou Jesus. Eu não sei o que você vai fazer. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar também. Mas tem esses 15 minutos ali, aquela meia hora. Tinha gente que escrevia, sabe? Convidava Jesus para sentar à mesa, prepara um prato para ele, um para você, e começava a escrever ali o que o Espírito Santo de Deus ia colocando no coração daquela pessoa, como se estivesse ali falando com Jesus. Então, deixa o Espírito Santo de Deus conduzir vocês, né? Então, faça, mas a irmã está falando, na minha igreja, dia 12, o pessoal vai fazer o encontro dos solteiros. Legal, Jéssica. Oh, toda igreja deveria fazer isso, né? Mas a gente está convidando aqui para você ter pessoalmente o seu momento com Jesus, colocando Jesus à frente de você viver um relacionamento com qualquer outra pessoa, porque o seu relacionamento primeiro vem com ele, tá? E a Cleide está aqui nessa noite justamente por quê? Porque ela vai contar pra gente aqui bem breve, né, Cleide? Como que foi esse encontro com Jesus que ela fez no ano passado, tá bom? Sim. Olha, pessoal, foi assim maravilhoso, não é? Como a Mary falou, é um dia assim que quando a gente não tem Jesus, é um dia triste. Mas veja bem, eu estava assim recém-operada, e aí mesmo assim a Mary falou, eu falei, vou entrar nesse desafio. E foi glorioso, porque eu montei um lanche, não é? Para mim e para Jesus, mas antes, durante a semana, Deus foi trabalhando no meu interior e eu escrevi uma carta profética. Olha, meninas, deu 5 páginas. Tá certo, o caderninho não é tão grande, o caderninho tá
aqui, mas deu 5 páginas. Eu abri meu coração para o Senhor, sabe? Aquele desejo tão maravilhoso. Aí, beleza. E aí, quando eu peguei e falei, né? Quando eu estava na casa da minha amiga tal, falei para elas, para minha irmã e para ela, que eu não gostaria de ser incomodada. E eu tirei a parte da tarde para tomar um lanche com o Senhor. E aí eu coloquei uma cadeira em frente à cama que eu estava e convidei o Senhor Jesus. E ele veio. Foi muito maravilhoso, gente. Olha, tremendo. E aí eu falei para ele, eu li a carta para ele. Então ali eu conversei, eu chorei, eu louvei. Foi assim tremendo e a gente sente um sonho. Eu senti a presença dele naquele lugar. E o tempo foi passando, eu comecei, era umas 4 e pouquinho. O tempo foi passando, sei que ficou escuro e eu estava com o Senhor. E aí, o que é maravilhoso, a gente ouve a voz dele. Eu estava ouvindo o louvor baixinho e conversando com ele. Aí teve um momento que falei, Senhor, agora eu quero te ouvir. Qual é a tua direção para a minha vida, não é? Porque a minha vida te pertence. E naquele bate-papo, eu pedi, enche a minha vida com teu poder, tira todo o vazio, toda a solidão, sabe, toda a angústia, toda a pressa, me enche da tua presença para que eu saiba esperar em Deus o momento certo, a pessoa certa, porque ainda mais eu, né, já tenho uma idadezinha avançada, mas isso não é mais problema. Deus foi falando comigo nas lives que vocês dão com todo amor. E a cada dia que eu tinha dúvida, entrava uma pessoa na live para falar, não tem data, Deus é atemporal, não tem idade, ele trabalha. Eu falei, isso é para mim. E aí, nesse dia, aí eu fiquei ouvindo um pouco de louvor, sabe que Jesus falou para mim? Tira o louvor, está atrapalhando você de me ouvir. Foi muito lindo. Eu marquei tudo depois. Ele trouxe versículos, ele foi falando comigo, aquilo foi me enchendo de uma maneira tão plena, tão maravilhosa, que todos aqueles fantasmas, sabe? Eu me sinto muito feliz. Eu sou uma mulher muito realizada, plena no Senhor. E isso vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Não é outra forma, não é outra pessoa, se não for a Trindade. Esse Deus maravilhoso que me mostrou a paternidade. E hoje eu tenho identidade em Cristo. Jesus, o meu noivo amado, o Espírito Santo, meu instrutor. E sabe, naquele silêncio que ele pediu, eu fiquei quietinha, ele foi ministrando. E aí eu vou até... Bom, eu sei assim de cor, né? Mas que ele falou comigo no Isaías 61. Porque eu li Isaías 61, eu parava mais no primeiro e no segundo, não é? Que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, tal. Mas ele me fez ir além. E aí, não vou falar tudo, porque ele me trouxe alguns versículos em Isaías. Entende? Uma coisa que marcou muito, porque eu estou saindo de 2 divórcios. E não é fácil. Não é? Tudo com homens que se diziam cristãos. Não que eu não tivesse minha parcela de culpa, mas se eles fossem cristãos de verdade, não teria dado no que deu. Mas amém. E aí ele fala assim, e eu passo muito esse legado para minhas meninas de buscar a Cristo, de buscar o Espírito Santo de Deus. E ele disse assim, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão anteriormente os destruídos. E aí foi. Ele foi falando, coisa maravilhosa. E aí, gente, tem assim... Ele falou comigo no 7, no 9, sabe? E ainda falando assim, a sua posteridade será conhecida entre os gentios. Então, foi assim, resposta de Deus, maravilhosa. Eu incentivo vocês, meninas, vivam esta experiência, porque eu já estou aqui, eu já decidi a refeição que eu vou fazer com ele, agora estou bonitinha em casa, tudo, preparar aquela mesa lindona, não é? E convidar o Senhor para passar comigo. Mas sabe de uma coisa? Naquele dia eu pedi para ele que eu gostaria que nessa época, neste ano agora, eu já tivesse conhecido alguém. E aí o tempo foi passando, tal. Confesso que eu não terminei os 12 por 12, ainda não fiz completo. Hoje foi uma chamadinha, um puxãozinho que eu tenho que ouvir. Não é? Já fiz assim picado, mas ele todo não. Por isso quero fazer. É tremendo. E aí
Meninas, eu, eu fui assim, eu estou vivendo assim um momento maravilhoso. Por quê? Eu pedi para ele alguém, que eu tivesse alguém já nesse ano, já queria passar o Dia dos Namorados com alguém, tal, tal. Tudo bem, não aconteceu, mas não é por isso que a tristeza vem. Pelo contrário, eu estou plena, certa, sabe que Deus está preparando a pessoa certa. E dias atrás ele falava: você ainda não está pronta totalmente. E o Senhor me mostra, ele começou a mostrar no que eu tenho que mudar. Então é lindo, é tudo Espírito Santo de Deus. E vivam esta experiência que vai ser única e duradoura, porque os fantasmas foram embora para sempre. Glória a Deus, glória. Eu me sinto tão feliz e eu agradeço a Deus pela vida da Marcinha, da Mary, porque se não fosse vocês, eu conheci vocês através da Miriam Ribeiro. Se não fosse vocês, eu estaria toda chorosa, toda infeliz, não é? Não, hoje eu estou plena, convicta, maravilhosa, sustentada pelo Senhor. E isso, não tem preço. Então, Cleide, antes de você entrar para o Ministério Mulheres de Valor, você está em situação de chororô, de tristeza? Sim, por quê? Isso acontecia quando era solteira, depois eu tive o primeiro casamento, que é o pai das minhas meninas, depois teve o divórcio, e aí né, como cristã, não vou ficar com qualquer um, não vou tomar uma vida mundana. Fiquei esperando no Senhor, mas esperar por esperar. Oh, parece que Caiu. uma caidinha. Oh. Gente, ela falou uma coisa importantíssima, importantíssima, importantíssima. Nesse encontro que vocês vão ter com o Senhor Jesus na sexta-feira e com o Espírito Santo de Deus, é importante que você abra o seu coração, que você fale com ele, que, enfim, mas é importante você ter esse momento para ouvir ao Senhor também. Amém? É importante você ter esse momento para você falar: Senhor, agora eu estou aqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo, nem que seja uma única palavrinha. Amém? Então é importante, por quê? Porque a oração com o Senhor não é um monólogo. Falar com Deus não é um monólogo, é um diálogo. É você falar, é ele responder, é você falar, é você responder ao que ele está pedindo a você para fazer. Amém? É se posicionar. Você não pode sair dessa oração do mesmo jeito. Alguma coisa o Senhor vai colocar no seu coração para você fazer. Amém? Então é muito importante você ficar lá quietinho e pedindo: Espírito Santo de Deus, mostra-me, fala-me, revela-me, faz o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para te ouvir. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. Amém? As pessoas estão perguntando aqui o que é o propósito 1212. Procura lá no YouTube. Procura aqui no Instagram também. Coloca lá Mary Heights, Mulheres de Valor, propósito 1212, tá bom? No YouTube que vocês vão achar o que é o propósito 1212. É um propósito por mês, ou seja, você vai começar, vamos supor, você começa agora em junho, você termina em junho do ano que vem. Pode começar a qualquer momento. Você vai escolher qual desses propósitos você vai fazer cada mês. Tá? Dentro desse propósito tem a preparação do corpo, da mente e da alma. São coisas que você tem que fazer, que são coisas que eu, Mary, nada do que tá lá naquele propósito eu não fiz. Eu fiz quando eu estava me preparando para viver um casamento. Tá certo? É muito importante vocês entenderem que tudo que eu trago aqui, que a Márcia traz aqui, são coisas que nós vivemos como experiência que nós passamos aqui, é o nosso próprio testemunho, tá certo? Então, o 12 e 12 são coisas muito simples, muito fáceis de se fazer e que você pode escolher um propósito por mês, que vai dar um propósito em 12 meses, tá certo? É isso aí, tá? No final da campanha, eu vou lançar um desafio que pode fazer parte do seu propósito, se você quiser, tá bom? Então, Amém. eu acho que meu telefone, para ele não cair antes, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Ai, tá bom. Então, olha, eu tinha que falar para vocês as novidades. A novidade, a bênção é sexta-feira nós temos esse encontro e à noite, às 8h30 da noite, horário de Brasília, 8h30 da noite, horário de Brasília, nós temos uma live com nada mais, nada menos do que a nossa querida
pastora, psiquiatra não, psicanalista, mentora, Eliane Martins. Eliane Martins, ela é uma bênção, meninas, é um presente de Deus aqui para o nosso ministério. Vocês vão amar o que ela está preparando para falar para vocês aqui, tá certo? E também a bênção é que a nossa mentoria paternidade já tem data, vai acontecer na sexta-feira. E no sábado, sexta-feira à noite, e o sábado o dia inteiro, tá bom? Do primeiro final de semana de julho. Nós já estamos trabalhando muito, preparando todo o material de como que você vai participar. Gente, tá lindo, 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 lindo. Vocês vão amar. Valor simbólico, não tem nada que, não posso pagar. Não, não existe isso, tá bom? E a outra bênção bem rápida que eu quero contar para vocês é que o Encontro Mulheres de Valores aqui nos Estados Unidos, o primeiro nos Estados Unidos, vai acontecer em Orlando, dia 11 e 12 de setembro, eu e a Márcia, e já está confirmado também a pastora Eliane Martins, que vai estar com a gente na sexta-feira, ela vai ser uma das preletoras aqui, e temos muito mais outras irmãs que vão falar também, que já está confirmado. Então, você que está aqui nos Estados Unidos, ou perto, ou que vai vir tem gente que vai vir do Brasil para participar aqui, então fique atenta. Também pode vir. Do outro lugar do mundo, quem pode vir, né? Então eu quero falar para você que nós vamos começar a divulgar em breve, daqui, acho que até no máximo até semana que vem a gente vai estar lançando já para as pessoas se inscreverem e participarem do evento Mulher de Valor aqui em Orlando. Nós na sexta-feira nós vamos ter um date com as meninas. Nós vamos fazer uma programação muito especial aqui na Disney Spring, alguma coisa assim, né, Márcia? E no sábado o dia inteiro vai ser o evento na Igreja Assembleia de Deus do Brás aqui, na responsabilidade pastoral, ele vai ceder lá a igreja para nós fazermos o evento, tá bom, meninas? Então, a princípio, era essas novidades. Márcia, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor, do seu santo trono, ouça o seu clamor e tenha misericórdia de ti, te dê muita, mas muita paz. Assim eu desejo sobre a vida de cada uma de vocês que estão aqui nessa noite também. Que a graça e a paz e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todas nós nesta noite. Não esqueça depois de comentar essa live que eu vou salvar, a Márcia vai salvar agora, tá certo? E eu vou mandar lá para o canal do YouTube também. Compartilhe muito. Um beijo, meninas. Amo vocês. Boa noite, viu? Deus abençoe. Até sexta-feira, hein? 8h30 da noite aqui no meu Instagram. Eu espero vocês, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Até semana que vem.